terceiro domingo de dezembro, terceiro domingo em que já comemoramos, nos preparamos para comemorar o Natal do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler sobre a pregação do Evangelho iniciada por João Batista. Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-me as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Amém. Amém. Jesus não foi o primeiro a pregar o Evangelho. João, o batizador, iniciou. E ele foi precedido, como ele mesmo testifica nas suas pregações, pelo profeta Isaías, o primeiro a utilizar a expressão boa notícia, evangelho. Assim é o seu significado dessa palavra grega, que traduzindo seria boa notícia, boas novas, informações novas que são boas para aqueles que escutam. Então, João Batista é o primeiro nessa série, antes de Jesus, a anunciar o Evangelho ao povo. E em que consistia o Evangelho? O que era essa boa notícia? Que mensagem era essa que João Batista começa a anunciar ao povo e Jesus, após ele, dá prosseguimento, dá continuidade? O texto de Lucas nos apresenta que a boa notícia, o Evangelho pregado inicialmente por João, o batizador, chamava as pessoas a uma mudança de atitude, a uma mudança de mentalidade. E nesse texto, até nos versos anteriores ao versículo 10, a gente vai observar que mudança era essa que era necessária que acontecesse com aquelas pessoas. O que eles precisavam mudar nas suas mentes? Que tipo de comportamento, qual era a visão que eles tinham de Deus, do reino de Deus, da vida com Deus, que precisava ser mudada? E a boa notícia era essa: Deus os convida a essa mudança, que era predisposta, que era pré-anunciada pelo ato batismal. O batismo, então, seria o acordo, o início, a disposição da mudança para dessa atitude. Mas qual atitude? O que o Evangelho propõe que mudemos? O que o Evangelho nos chama a uma mudança de que comportamento, de que visão? Os versículos anteriores nos falam que as pessoas vinham para ser batizadas por João, acreditando que o fato de eles serem filhos de Abraão dava a eles um lugar no reino de Deus. E o Evangelho, essa boa notícia, vai dizer-lhes que esse pensamento precisa ser mudado, que esse pensamento precisa ser alterado, eles precisam se
se converter nesse pensamento de achar que o fato de serem filhos de Abraão dava a eles imediatamente, automaticamente, a presença e a pertença ao reino de Deus. João então vai dizer a eles: olha, Deus pode transformar essas pedras em filhos de Abraão. Não é o fato de vocês serem descendentes de Abraão que torna vocês pertencentes ao reino de Deus. Vocês precisam mudar essa mentalidade. Vocês precisam mudar esse comportamento, essa ideia de que sendo filho de Abraão, pertenceria ao reino de Deus. E essa ideia que os judeus da época de João tinham se estende também na vida da igreja ao longo dos séculos. De achar que ao pertencer à igreja, ao ser batizado, tornar-se membro de uma igreja, automaticamente eu pertenço ao reino de Deus. O Evangelho chama a mudança de pensamento. Esse pensamento deveria ser mudado. E esse pensamento precisa ser mudado. Mas mudado para qual? Então eu preciso deixar essa crença de que eu, sendo filho de Abraão, eu já pertenço automaticamente ao reino de Deus. Eu preciso deixar essa crença de que se eu me batizar e participar da igreja e ser membro da igreja, eu já me torno automaticamente pertencente ao reino de Deus. Eu tenho que mudar essa mentalidade. Mas para qual? E essa situação criava a dúvida dos ouvintes do João, que ouviam a sua pregação, que ouviam o seu convite. Mudem a mentalidade. Arrependam-se é a palavra traduzida da palavra grega metanoia, que significa mudança de pensamento. João dizia para eles: mudem o pensamento. Mas de qual para qual? Mudem o pensamento. Mas qual pensamento está errado e qual é o pensamento a ser adquirido? Como eu posso mudar se eu não sei o que deixar e o que adquirir? Então as pessoas vinham a ele tirar as suas dúvidas. E o texto nos mostra que os primeiros a virem a ele a tirarem as suas dúvidas foram os soldados e os publicanos. Os soldados eram os policiais, aqueles que, a serviço do Império Romano, mantinham a ordem e o domínio de Roma sobre eles. Os publicanos eram os funcionários públicos que trabalhavam para o Império Romano, arrecadando os impostos e oprimindo o povo subjugado que eles estavam nessa condição de subjugamento. Eles ouvem a pregação. Os soldados querem pertencer ao reino, mas precisam mudar de pensamento. Os publicanos querem pertencer ao reino, mas precisam mudar o pensamento. Mas qual o pensamento mudar? E aí nós aprendemos que a pregação do Evangelho não é apenas uma teoria genérica jogada ao vento. Arrependam-se. De quê? O que eu preciso me arrepender? Qual é a minha vida? Qual é a minha situação que eu preciso deixar para o mundo? Então o Evangelho não é apenas um anúncio genérico de aceitem Jesus. Não é apenas um anúncio genérico de arrependam-se, convertam-se, venham para a igreja. Não, é muito mais. É necessário transmitir o que precisa ser mudado. E então, João tem a chance de fazê-lo diante daqueles que vêm até ele e perguntar: e nós? Qual é a mudança de pensamento que precisamos ter? Nós pertencemos ao reino porque somos descendentes de Abraão. Mas isso é suficiente? Não é. O que nós precisamos fazer? Qual é a mudança da nossa mentalidade que precisa acontecer? E aí ele fala aos soldados: vocês precisam deixar de dar denúncias falsas. Vocês precisam deixar de agredir o povo. Vocês precisam deixar de pegar suborno. Vocês precisam deixar de extorquir o povo, de explorar o povo e de arrancar dinheiro do povo. Essa era uma prática dos soldados. E mesmo eles fazendo
outras coisas eles achavam pertencer ao reino de Deus. É diferente hoje. Pessoas que praticam tais coisas não se acham evangélicos, crentes, salvos por Jesus, praticando essas coisas. Não vos deixes enganar. Dessas pedras, Deus pode suscitar membros para a igreja. Não é isso que nos faz pertencentes ao reino de Deus. Então João claramente diz aos soldados o que eles precisam mudar. E a mudança não é apenas da mentalidade, ela gera, ela vai para o comportamento. Depois eles perguntam, o que nós precisamos fazer? Não é o que nós temos que crer. O que nós temos que confessar? Qual é a nossa confissão? O que nós temos que acreditar? Não. O que nós temos que fazer? Pois é o fazer, é o comportamento que revela a crença. E não a crença que revela o comportamento. É o que nós fazemos e como fazemos que revela o que nós cremos. Então a pergunta está certíssima. O que nós precisamos fazer? É a mesma pergunta que foi feita a Pedro no dia de Pentecostes, diante do seu público que ouvia a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E eles disseram a Pedro, mas o que nós precisamos fazer? E Pedro então responde o que eles precisavam fazer. Aos soldados, João com coragem, com ousadia, sabendo do risco, porque ele vai acabar sendo preso por soldados. Ele vai ser preso pela polícia de Herodes, vai ser jogado no cárcere e vai ser decapitado. Mas ele diz aos soldados, quando pergunta o que nós precisamos fazer, ele diz, parem de aceitar suborno. Parem de extorquir o povo. Parem de dar denúncias falsas para tirar vantagem e vender a facilitação. O quadro da polícia nos dias de João é um quadro que exigiria de João a ousadia para dizer, parem de serem corruptos. E os publicanos, que também vêm a ele. Os funcionários de Roma também vêm a ele querendo saber o que de nós. Nós não somos igual aos soldados. Nós não fazemos como os policiais. Nós não fazemos o que eles fazem. Mas nós também temos alguma coisa que precisa ser mudada? Aí João fala, sim, precisa. Não cobrem além do que é devido, do que é estipulado, do que é justo. O que os publicanos faziam? Cobravam mais impostos do que era necessário. Oprimiam o povo com os impostos, que eram impostos de Roma, e mais uma outra parte colocando no bolso deles. Como nós vemos no próprio exemplo de Zaqueu. O publicano que se torna rico, cobrando mais do que era justo. E enriquecendo as custas dessa opressão. E ele prontamente, quando recebe Jesus em sua casa, diz a Jesus, eu vou restituir 4 vezes mais o que defraudei. E ainda vou repartir a metade dos meus bens, das minhas riquezas, com os pobres. Não é a mensagem do Evangelho que João está transmitindo? E diz aos publicanos como Zaqueu era. Cobrem apenas o que é justo. Parem de cobrar a lei e enriquecer as custas disso. Não é uma mensagem também atual dos nossos dias? Não é também necessário que os João batizadores de hoje também preguem isso aos publicanos dos nossos dias? Que eles têm que mudar o seu comportamento e não pertencer à igreja, batizar numa igreja e se tornar evangélico? Deus pode fazer isso com as pedras. Mas o que se exige é uma mudança de mentalidade que gera uma mudança de comportamento. E João vai no ponto. O que é necessário mudar? Ele diz, olha, é isso que é necessário mudar. Com coragem, ousadia. Mas o que mais precisamos fazer? João vai responder. Tem comida?
a mais sobrando, divide com quem não tem. Tem roupa a mais sobrando, divide com quem não tem. Está aí no texto. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas para isso precisa uma mudança de mentalidade. Repartir o que temos. Existe uma mudança de mentalidade. Porque a mentalidade natural é acumular. É juntar o máximo que eu puder. Essa é a mentalidade normal. Mas o Evangelho me convida a repartir. Essa é a pregação do Evangelho. E diz o texto que João pregava essa notícia, essa boa notícia. Uma mudança de comportamento que não pode ser marcada apenas na época do Natal. Não é apenas no Natal que devemos repartir. Não é apenas no Natal que vamos dividir o pão com quem tem fome. Não é isso que Jesus nos ensinou. Que seja uma coisa pontual. Que seja uma coisa específica, numa época, num dia, num mês, num momento do ano. E todos os restantes do ano a gente vive de outra maneira. Não é assim. O Evangelho precisa estar presente nas nossas vidas todos os 12 meses. Todos os 365 dias do ano. E não apenas na data do ano. Por isso, aprendemos e queremos praticar o repartir o nosso pão todos os dias do ano. Alimentar o que tem fome todos os dias do ano. E não apenas no dia 25 de dezembro. Essa é a mensagem do Evangelho. Que custou a João a sua cabeça. Que custou a João o aprisionamento. Que custou a João a execução do caso. E que custou a Jesus também a crucificação. A pregação desse Evangelho. Que confronta e mostra o caminho que todos deveriam seguir. Custa caro para os profetas. João, o batizador, nos mostra isso. Jesus, o Filho de Deus, nos mostra isso. E tantos outros profetas antes deles e depois deles também mostram para nós o preço de anunciar a boa notícia ao mundo. O custo disso, a consequência disso, o resultado disso. Estamos dispostos, irmãos, a receber esse Evangelho. Estamos dispostos a viver esse Evangelho. Estamos dispostos a nos converter para esse Evangelho. O Evangelho nos ensina a ser justos. O Evangelho nos ensina a repartir. O Evangelho nos ensina a não oprimir os outros. O Evangelho nos ensina a ser irmãos e irmãs de todos. É esse Evangelho que queremos? É esse Evangelho pregado por João, o batizador. E que Jesus dá continuidade a esse Evangelho. Amém. Que Deus nos ajude a transformarmos nessa metanoia, nessa mudança de mentalidade. Viver essa boa notícia, esse Evangelho que João nos trouxe de forma primeira. Ele foi o primeiro que começou a pregar esse Evangelho. E Jesus continuou a pregação desse Evangelho. E nós precisamos continuar a pregação desse Evangelho. Vamos celebrar que Jesus morreu por nós. E Ele deu a sua vida por nós. Vamos comer o pão como irmãos, repartindo. Por isso nós aprendemos com João, o batizador. Repartir a comida, repartir a vida. E a ceia, irmãos, ela tem muitos significados. Muitos. Não apenas o principal, Jesus morreu por nós. É o principal. Mas em torno dele há tantos outros. E um desses tantos outros que somos ensinados na ceia é repartir.